Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o ETIAS. Então, muita gente confunde o ETIAS com o visto. E o que é o ETIAS? Ele é uma autorização de viagem, ele não é um visto, ok? Então, o ETIAS, pelo que a gente está vendo aqui, ele vai entrar em vigor ano que vem, em 2022. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2021. E é uma autorização de viagem. É isso que o ETIAS é, uma autorização, uma pré-autorização de viagem. Então, ele não substitui o visto, certo? O visto para quem vai morar na Itália, para quem vai morar na Europa, para quem vai trabalhar lá, é diferente, não tem nada a ver. O ETIAS, ele se assemelha com o ESTA. Tá? Então, quem está familiarizado com o assunto da cidadania italiana, sabe que para você viajar como italiano para os Estados Unidos, você não precisa fazer uma aplicação para um visto. O passaporte italiano ele te permite simplesmente emitir esta online, você paga, se não me engano, $14, e você tem que fazer isso com antecedência de 3 dias, 3 ou 4 dias. E tudo online, você pega essa autorização, que é o ESTA, e pode viajar para os Estados Unidos com o seu passaporte italiano. Né? Lembrando que você tem que estar com o passaporte italiano, não adianta você ter a cidadania e ir com o passaporte brasileiro. Da mesma forma, o ETIAS vai ser necessário a partir do ano que vem para brasileiros irem para a Europa. E a Itália se enquadra dentro dessa necessidade, né? Dentro desse requisito de autorização. Então, o ETIAS ele é para o brasileiro que quer fazer turismo na Europa, ok? Ele não é para residência, ele não serve para trabalho. Então, no caso, quem vai fazer cidadania italiana, a pessoa que é brasileira e vai fazer o reconhecimento da cidadania, ela vai precisar desse ETIAS para entrar no país, ok? Já no caso, a residência, você pode continuar fazendo da mesma forma. Por quê? O que dá o direito a você estabelecer a sua residência dentro de um comune é o fato de você ter o direito ao reconhecimento da cidadania, certo? Então isso a gente já viu no vídeo passado que eu publiquei explicando sobre a circular 32 e a circular K28. Então no caso a circular 32 ela explica por que você pode residir na Itália sem a necessidade de um visto, sendo um descendente de italiano. Lembrando que, em ambos os casos, tanto essa residência da Circular 32 quanto a validade do ETIAS são para o período inferior a 3 meses. Bom, dito isso, quero que fique claro o seguinte, esse ETIAS ele é só mais um procedimento burocrático que foi implementado. Ele não é uma isenção de visto, ele não é uma coisa certa assim de que você vai entrar no país. Da mesma forma que o ESTA para os Estados Unidos. Ou seja, eu posso emitir um ESTA, chegar lá com o meu passaporte italiano nos Estados Unidos e mesmo assim eu posso não ser aprovado na entrada, na imigração dos Estados Unidos. Isso aqui não garante que você vai entrar. Mas eu não conheço ninguém que teve algum problema, ok? E eu acredito que vai ser da mesma forma com o ETIAS. Então o brasileiro vai ter que emitir esse ETIAS a partir de 2022, conforme está escrito aqui no site. Só que isso não garante necessariamente a entrada no país. Ainda vai ter a imigração, ainda vai ter todas aquelas perguntas. Então aqui nesse site a gente vê aqui ele falando que vai começar em 2022. Nesse site ele não fala quando, né? Ele só fala no ano de 2022. Aqui mais embaixo ele fala que é a partir do dia 1º de janeiro, mas ele não fala para quem. Ele não fala se vai ser para todo mundo ou se vai ser feito por países, como é que vai ser feita essa implementação. E aqui mais para baixo, não é nesse site aqui, depois a gente vai achar. Aqui ele fala sobre os países que vão precisar do ETIAS, no caso o Brasil está aqui, né? Então aqui ETIAS for Brazilians, e aí ele fala sobre a questão, né, do que precisa ser feito. Então aqui ele coloca o ano de 2022, então ele fala que pode ser feito de forma online, vai ser válido para quem vai chegar na Europa de qualquer meio, né, por ar, mar ou terra. Aí você precisa ter o seu passaporte de qualquer modo,
Ele fala que é para visitas a turismo de curta duração, ou seja, aquele prazo de 90 dias. E para quem tem menos de 18 anos ou mais de 70 anos, vai ser de graça essa emissão. Aqui ele não fala sobre o valor para as demais pessoas, mas acredito que deve ser alguma coisa em torno aí de 10 a 20 euros, conforme o extra também é 14 dólares, né? Não deve ser um valor muito expressivo. Aí aqui ele fala o seguinte, ó, os benefícios, né? Os benefícios seria válido por 3 anos, esse ETIAS, você pode usar várias vezes, desde que você fique sempre esse período menor a 90 dias. Uma autorização rápida eletrônica, e também parece que vai ter aqui um aplicativo, né? Você pode aplicar pelo seu desktop, seu computador, tablet ou mobile. Então talvez ele tenha algum aplicativo, ou não ficou claro aqui. Aí aqui ele ressalta que você tem que fazer isso com 96 horas de antecedência do seu voo, e se você for negado para o ETIAS, você pode solicitar um visto, né, que é o procedimento que existe hoje. No caso, o visto hoje você só vai precisar dele para períodos maiores de 90 dias. E aí ele frisa aqui, o ETIAS não garante a sua entrada na Europa, que a decisão final é feita pelo agente de imigração, no país onde você entra. Então, se você vai viajar para a Europa e vai fazer a imigração na França, lá a pessoa vai decidir, a pessoa da imigração na França. Se você vai para a Itália, é o guarda lá, o policial da Itália. Bom, eu vou deixar esse link aqui desse site na descrição, e aí a gente tem esse outro aqui, que é o site brasileiro, né? Então, ETIAS para quem vai para a Europa. Aí você vai entrar aqui, vai selecionar na lista de países, Itália, e aí que ele fala, explica um pouquinho sobre a Itália, fala sobre os dados do país e fala um pouco mais sobre o ETIAS. E aí aqui ele fala, né, de novo, sobre a obrigatoriedade a partir de 2022, ano que vem. Também fala sobre o custo, uma pequena taxa, mas não fala qual é a taxa. E aqui ele fala dos documentos que você precisa, né? Aqui é, na verdade, os seus dados pessoais que você precisa ter, informar, né, nessa requisição, e o seu passaporte. Né? Passaporte com validade, passaporte brasileiro com validade, para você poder ir e voltar da Europa. 45 euros por dia, você vai ter que calcular mais ou menos. Reserva de hotel, bilhete com retorno, ou seja, não muda nada além de você precisar do seu ETIAS, que é essa nova autorização. E aí aqui ele tem o link, né, solicitar, que eu já abri aqui, solicitar como é que funciona. Então você vai fazer uma requisição online. Assim como funciona com o ESTA de italianos para os Estados Unidos, vai ter a partir do ano que vem o ETIAS de brasileiros para a Europa. E aí aqui tem mais um link que fala praticamente as mesmas coisas. Eu vou deixar esses 3 sites aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? Então ele não fala exatamente qual vai ser a data que vai começar a vigorar, mas pode ser que ele já comece a partir do dia 1º de janeiro de 2022. E aí a questão é a seguinte, se você é cidadão italiano, se você já concluiu o seu processo de reconhecimento, independente se foi feito na Itália ou no Brasil, aí você não precisa do ETIAS, desde que, obviamente, você leve o seu passaporte italiano. Se você tiver cidadania italiana e você vai do Brasil para a Itália com o passaporte brasileiro, não serve de nada. Entendeu? A pessoa não chega lá no guichê e olha, deixa eu ver aqui os seus dados. Não, você é cidadão italiano, pode entrar. Não, você tem que ter o passaporte italiano em mãos, ok? Daí você nem vai passar pela fila dos brasileiros, você vai fazer imigração direta. E pelo que eu me lembro, você não vai nem passar por policial, você passa numa máquina lá, tudo automático, vai escanear o teu passaporte e você está dentro. É muito mais simples, não tem nada a ver daí com ETIAS. Então por isso que eu friso sobre a importância de você, se tem o direito ao reconhecimento da cidadania, resgatar as suas origens, porque você está vendo que está cada vez mais burocrático o processo de viagens entre países, e se você tem interesse em fazer o seu reconhecimento da cidadania italiana, você ainda não conhece aqui o meu canal, eu explico passo a passo, detalhadamente, como que funciona o processo, e mesmo assim, se você ainda quiser
dar um passo à frente, existe a área de membros, que é um local que você faz a assinatura mensal, e lá na área de membros você tem mais detalhes, você tem o meu suporte, e também você pode contar com a minha consultoria para fazer o seu reconhecimento. Então eu vou deixar aqui abaixo o link da área de membros. Se você entrar nesse link e tiver lá a lista de espera ativa, não tiver a opção de você assinar os planos, né, porque conforme a demanda, às vezes eu dou uma travada e aí fica a lista de espera ativa. Então você se inscreve na lista de espera e a hora que liberar novas vagas, eu informo no seu e-mail. Beleza? Então, por hoje é isso e até a próxima.